Nós vamos começar em abril de 1858, período psicológico. Por quantas manifestações espíritas se tenham verificado em todos os tempos, é incontestável que hoje se produzem de maneira excepcional. Isso lá em 1858, né? Interrogados sobre a matéria, quer dizer, sobre unânimes na resposta, são universal. Então, isso já é uma questão bastante interessante. Tem eles o encargo de dissipar os fenômenos, né? As trevas da ignorância e dos preconceitos. É uma era nova que começa e prepara a regeneração da humanidade. Olha só, hein? A regeneração, esse período que a gente ainda nem está começando a conquistar em 2009, 8, 10. Desde 1858, eles dizem que há uma preparação para essa regeneração da humanidade. Este pensamento acha-se desenvolvido de maneira notável numa carta que recebemos de um de nossos assinantes, da qual extraímos a seguinte passagem. Aí Kardec vem trazendo e nós vamos começar a falar, mas antes vamos lembrar a vocês algumas questões. Primeiro, claro que o Livro dos Médiuns, que vem em 1861, ele traz um apanhado no seu capítulo 4 sobre os sistemas. E o que são os sistemas? Eu acho que não é por aí, né, Flintstones? Bezerra já colocou, que o Flintstone disse que em 2150 se dará a maior passagem para o mundo de regeneração. A gente não pode afirmar isso. Um espírito, que é um espírito que a gente pode bater palma para ele, que é Bezerra de Menezes, trouxe a informação que nós já estamos no processo de regeneração. Trouxe agora, em 2009, se ele anda informando, ele andou informando que em 2015, Givaldo dizendo que Joana vai reencarnar. E que esse ano é o último ano que ele faz aquela jornada em vários estados, né? Para se dedicar mais à Casa do Caminho. E Dr. Bezerra colocou lá no Congresso Espírita, né, a mensagem mostrando que nós estamos entrando nesse planeta já de regeneração. O importante é que está mais para regenerar do que ficar em prova e expiação. E o importante é como está lá na Gênese. Quando são chegados os tempos. Que diz lá, o que importa é você ver. Quando tudo que é certo dizem que é errado, e tudo que é errado dizem que é certo, o importante não é discutir isso. Né? O importante eu tenho, depois eu posso te dar. É saber em que lado nós estamos. Estamos para o lado mais de quem está se regenerando ou para o lado de quem mais está atrasando, né? Depois, Flintstones, você me dá o seu e-mail que eu passo para você no PVT. Mas quando Kardec estuda aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 4 dos sistemas, o que é um sistema? É um conjunto de leis, de princípios que regulam uma ordem de fenômenos. Ele traz para nós que as pessoas, conforme observavam os fenômenos, iam
vamos dizer assim, inventando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Iam inventando um conjunto de princípios para explicá-lo, ou para dizer contra. Tinha os sistemas de negação e os sistemas positivados. Nós temos aí o sistema de charlatanismo, da loucura, da alucinação, do músculo estalante, que eu acho o mais doido possível, né? Que a causa reside nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perôneo, por isso que apareciam os rufos de tambor e coisas do gênero, né? É muito mais complicado do que se vê com uma clareza, né, gente? É o sistema das causas físicas, o sistema do reflexo. Então, tudo para explicar os fenômenos das pancadas, das mesas girantes, da alma coletiva, do sonambúlico, do pessimista diabólico, né? Demoníaco. Vários sistemas, vários conjuntos de regras foram empreendidos para se explicar os fenômenos. Mas também tinha um sistema otimista, o sistema uniespírita ou monoespírita, né? Também o sistema multiespírita ou poliespírita, enfim, sistema da alma material. E São Luís traz várias explicações a respeito, se não me engano, ou é Lamennais, acho que é Lamennais, sobre isso. Então, o sistema psicológico, quer dizer, o período psicológico, traz para nós algumas colocações que valem a pena a gente refletir. E diz lá o nosso companheiro assinante: cada coisa tem seu tempo. O período que acaba de escoar-se parece ter sido especialmente destinado pelo Todo-Poderoso ao progresso das ciências físicas e matemáticas. Nós estamos em 1858, hein? E é provavelmente com o fito de dispor os homens aos conhecimentos exatos que ele se opôs durante tanto tempo à manifestação dos espíritos, como se esta mesma manifestação pudesse ser prejudicial ao positivismo exigido pelo estudo das ciências. Numa palavra, quis habituar, olha aí o homem, a procurar nas ciências de observação a explicação de todos os fenômenos que aos seus olhos se deviam produzir. Então, o homem teve que passar por esse período, a natureza não dá saltos, né? Por esse período de vários questionamentos, e esse período se prolonga, a gente vê lá em 1861 tantos sistemas querendo explicar a mesma coisa, né? Mas com o objetivo de colocar o pensamento do homem voltado para a observação. Um homem que vem, como está lá no Evangelho, de um sistema politeísta, a maioria, né? Que depois, com as revelações trazidas por Moisés, se pauta um grande número, né, no monoteísmo. Então já fixa numa ideia de um Deus poderoso. Amedrontador por necessidade moral daquele grupo, né? Mas a lei moral a gente vê que é de todos os tempos. Não cometer adultério, não matar, não tomar em vão o nome do Senhor, quer dizer, está tudo na conta de Deus, né? Não adorar outros que não um só Deus, né? Não, isso não quer dizer que não tenhamos espíritos chamando desse Deus. Moisés foi um deles. Não roubar, aquelas que isso era em toda a religião que se fez depois, em todo o sistema, todo o conjunto de ideias, de princípios que fizeram seus dogmas, ou então levaram pelo raciocínio a chegar às conclusões óbvias que os fenômenos traziam. Então o homem precisou desse momento não mitológico e não, vamos dizer, castrador, mas de um momento que levasse a pensar, né, observando. Então era observando o céu, e aí vamos ver Flammarion, observando a exatidão das coisas. Nós vamos ver aí os companheiros
da área das ciências exatas, Pitágoras, né, esse povo todo. Nós vamos ver todo esse avanço, né, importante nessa área. E o papel de Jesus, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 4, né? Porque o capítulo 1, como ele diz que não veio destruir a lei, é importante porque aborda que Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra. Então, veio tirar o foco de observação da terra, das exatidões, né, da lógica matemática, mas mostrando que é uma lógica maior e que é importante que se pense nisso, né? E não destruiu a lei física, a lei matemática, não pode ser destruída. Então, se ele faz com que alguém volte à vida, é porque a vida não tinha se extinto, né? Então não era um milagre, era a força magnética na ligação lá das necessidades do perispírito daquele ser, como o caso de Lázaro, né? E veio prevenir-nos quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos, né, humanos. A ciência devia contribuir poderosamente para o surgimento e desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, portanto, dar tempo para que a ciência progredisse. Então, está aí no item 4 do Evangelho, essa colocação que dá base, aliás, esse parágrafo de 1858, dá uma base para essa escritura aqui de 1864. É na observação que uma ciência lógica, nós vamos transportar esse conhecimento de observação quando a gente vai ver os fenômenos, e foi o que Kardec fez, né? Alguma colocação? O setor, né, da física quântica, coloca Flintstones, vai trazendo maiores esclarecimentos, ampliando essa nossa visão, não é verdade? Parece que o período científico chega hoje ao seu termo. E após os imensos progressos nele realizados, não seria impossível que o novo período que deve suceder àquele fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica. Se fala de ordem psicológica diante de todas as questões que não estão no corpo físico, né, gente? Então, se aborda aí esses períodos, vamos dizer assim, do pensamento humano. Etapas do pensamento humano. Períodos, né? Períodos históricos do pensamento humano, das ideias. E aí ele fala que depois dessa fase científica, vamos dizer assim, bem mais materialista, bem mais matemática, vem essa outra fase bem mais, vamos dizer, psicológica, mais do ser humano. A gente vai vendo que a evolução humana corresponde ao desenvolvimento da inteligência. E que, assim sendo, a gente pode definir, vamos dizer assim, 3 níveis da inteligência dos seres humanos. Assim, surgindo os primeiros hominídeos. Primeiro o medo das coisas, depois o misticismo, depois a parte científica. Os seres pré-históricos não conseguiam entender os fenômenos da natureza. A gente já viu isso, né? Em outras oportunidades. E aí o que acontecia? Por esse motivo eles reagiam com medo, tinham medo das tempestades, do desconhecido. Como eles não conseguiam compreender o que acontecia, o medo e o espanto daquilo que eles presenciavam. Concorda? Aí, num segundo momento, o que acontece? Vem a questão do misticismo.
E o que a gente vê aí, nesse segundo momento? A inteligência humana evolui do medo para essa tentativa da explicação através do pensamento mágico, através das crenças, das superstições. É uma evolução, né? As tempestades era a ira divina, a boa colheita era a benevolência de alguém, de algum outro ser mitológico, e assim por diante. Então, é a segunda fase, né? Vamos dizer assim. Sai do medo para a fase do misticismo. Isso eu fiz assim, uma pesquisa muito por cima, tá, gente? E vem para a fase científica. Como as explicações mágicas não bastaram à evolução do pensamento humano, da inteligência, eles começaram a buscar resposta pelos caminhos que pudessem ser comprovados. E aí nasce a ciência metódica, que procura sempre uma aproximação à lógica. E aí o ser humano é o único animal com capacidade de pensar. E o saber de um é dividido com outros, porque ele vive em grupo, passa a viver, né, tem essa questão da coletividade. Então é interessante esse apanhado, alguma dúvida, né? Isso, né? Eles tinham, a Aline está colaborando aí conosco na área de texto. E a evolução da ciência também é interessante que a gente fale um pouquinho, tá? Nós não vamos dizer assim, fazer um estudo aprofundado, é só para a gente não perder o fio da meada, sempre pesquisar. Isso é a doutrina espírita. Tem que pesquisar. Não é só ler o que está aqui, não. Então, nós temos um período onde os egípcios já tinham desenvolvido um saber técnico evoluído, principalmente na área da matemática, da geometria e na medicina. A gente sabe disso, né? Exilados de capela. Os gregos, os primeiros a buscar o saber que não tivesse uma relação com a atividade de utilização prática, vamos dizer. São os precursores da parte filosófica, né? O saber do amigo, o amigo do saber. Buscar o conhecer, o porquê e o para quê de tudo que se pudesse pensar. E aí sempre teve uma forte influência de crenças e dogmas religiosos no conhecimento histórico dos seres humanos. Na Idade Média, a Igreja Católica serviu, vamos dizer assim, de marco referencial para praticamente todas as ideias discutidas na época. E a população não participava desse saber, porque os documentos para consulta estavam presos nos mosteiros de ordem religiosa. No Renascimento, aproximadamente lá pelo século XV e XVI, 1400, 1500, segundo alguns historiadores, seres humanos retomaram o prazer de pensar e produzir, não de serem mandados pelos dogmas ou pelos princípios da igreja. E o conhecimento, produzir conhecimento através de ideias. E é nesse período que as artes, de uma forma geral, tomam um impulso significativo. Michelangelo, né? Esculpe a estátua de Davi, pinta o teto da Capela Sistina. Thomas Moros escreve a utopia, que é um termo que deriva do grego e que quer dizer em nenhum lugar. Tommaso Campanella escreve A Cidade do Sol. Francis Bacon, A Nova Atlântida. Voltaire, Micrômegas, caracterizando um pensamento não descritivo da realidade, mas criador de uma realidade ideal, do dever ser, daquilo que se espera do sonho. Está um pouco chato? Ou vocês acham que podem continuar por aqui? Né? Isso eu estou trazendo fora do texto, né? E aí vou voltar para o texto um pouquinho, tá certo? Parece que o período científico chega hoje a seu termo, diz ele, né? Na imutável lei da perfectibilidade estabelecida para os seres humanos, que pode ele fazer depois de os haver iniciado nas leis físicas do movimento, e de lhes haver revelado motores com os quais mudam a face do globo. O homem sondou as profundezas mais longínquas do espaço, a marcha dos astros, o movimento geral do universo,
já lhes não guardam segredos. Lê nas camadas geológicas a história da formação do globo. Está lá na Gênesis. A luz se transforma à sua vontade em imagens duradouras. Domina o raio com o vapor e a eletricidade, suprime as distâncias e o pensamento atravessa o espaço com a rapidez de um relâmpago. Chegado a esse ponto culminante ao qual a história da humanidade não oferece nenhum símile, nenhum similar, qualquer que tenha sido o seu grau de avanço nas eras remotas, parece-me razoável pensar que a ordem psicológica lhe abre uma nova estrada na via do progresso. E aí eu vou voltar aonde eu estava, lá na minha pesquisa, né? No século XVII e XVIII, 1600, 1700, a burguesia assume uma característica própria de pensamento, tendendo para um processo que tivesse imediata utilização prática. E aí a gente vai ver o iluminismo, corrente filosófica, que propôs a luz da razão sobre as trevas dos dogmas religiosos. E aí a gente vai ver René Descartes mostrar ser a razão a essência dos seres humanos. Penso, logo existe, surge a frase, né? E o pensamento, o aspecto político desse movimento, expressa pela necessidade do povo escolher seus governantes, da livre escolha da vontade popular. É um período em que ocorre a Revolução Francesa, gente. O método científico surge como uma tentativa de organizar o pensamento para se chegar ao meio mais adequado de conhecer e controlar a natureza. É no filtro do período de Renascimento, Francis Bacon prega o método indutivo, olha aí, hein, como meio de se produzir o conhecimento. Esse método entendia o conhecimento como resultado de experimentações contínuas e aprofundamento do conhecimento da experiência, e empírico dos 5 sentidos. Mas o seu discurso sobre o método defende o método dedutivo como aquele que possibilitaria a aquisição do conhecimento através da elaboração da lógica de hipótese, tem confirmações e negativas. E a igreja, o pensamento mágico, cede lugar a esse processo. E aí a sociedade se torna mais laica, né? E a igreja, trazendo até o fim da Idade Média a hegemonia dos estudos, da explicação dos fenômenos do seu jeito, a ciência toma a frente, né? E o pensamento religioso do ser vai aos estudos científicos. E aí, no século XIX, 1800, e a gente está aqui na 1858, no meio do século XIX, a ciência passa a ter uma importância fundamental, para que tudo só tinha explicação através da ciência. Tudo. Como se o não fosse científico não correspondesse à verdade. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, entre outros, foram perseguidos pela igreja, em função das suas ideias sobre as coisas do mundo. E aí, a sociologia, nós temos Augusto Comte, desenvolve a sua explicação da sociedade, cria o positivismo, vindo logo após outros pensadores, né, economia, vamos Karl Marx, procurando explicar as relações sociais através das questões econômicas, e vem um materialismo dialético. Charles Darwin revoluciona a antropologia, ferindo os dogmas, né, sacralizados pela religião, com as questões econômicas, com a teoria da hereditariedade das espécies. Lembram, gente? A teoria da evolução, tão importante para todos nós, e a ciência passa a assumir uma posição quase que religiosa diante das explicações dos fenômenos, não só sociais, biológicos, antropológicos, físicos e mesmo naturais. Então, esse método, né, essa questão, chegar até aí, né, para que a gente entenda esse período, né? Nós vamos vendo, isso é importante, né? E isso, principalmente, abre um caminho para a doutrina espírita, as mentes começam a se preparar para entender o que vem aí. Por isso é que eu gosto de pegar esse histórico, vamos dizer assim, certo?
A gente vê que com isso, né, desculpe, há uma questão desse período essa passagem, desse período, depois que ele se esgota, nunca se esgota, né? Sempre traz um pouco para depois. Mas esse período, né, nós vamos ver que ele chega a um ponto que nem tudo se explica só pela razão. Quer dizer, se explica pela razão, mas há o psique, como se explicar esse método psicológico, né? Até a poesia passa a ter um aspecto psicológico, né? As diferentes áreas de atuação, não é psicológico aí, é do psicólogo, né? É um período psicológico em que se trata dos fenômenos psicológicos, da mente. Tanto que a gente vê a revista Espírito, o que tem lá na frente? Quem sabe? Quem lembra? Como é que é o título da revista Espírito? Ninguém lembra? Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Está lá. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Ela fez isso em francês. Hermes! Bem-vindo ao nosso estudo. Então, esses fenômenos, a construção dessa ciência, vamos dizer assim, psicológica. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ver. É pelo menos o que se poderia induzir dos fatos que se produzem em nossos dias e se multiplicam por todos os lados. Esperemos, pois, que se aproxime o momento, se é que ainda não chegou, diz o assinante, em que Todo-Poderoso nos vai iniciar em novas grandes e sublimes verdades. A nós cabe compreendê-lo e secundá-lo na obra da regeneração. Isso me lembrou o Evangelho, né? Quando Jesus diz assim, tá vendo? Quando se comenta, né? Que o Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas, que foram erradamente interpretadas. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo está no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque é o produto do ensinamento dado não por um homem, está lá no item 6 do capítulo 1, mas pelos Espíritos que são os vozes do céu, sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. É isso aqui que o assinante esperava, né? E está lá, depois se coloca essa questão lá no Evangelho. É, de certa forma, um ser coletivo abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de seus conhecimentos para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. O Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo ensinou,
mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todas as pessoas o que foi dito sob a forma alegórica. Veio cumprir no tempo predito o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como igualmente o anunciou a regeneração que se realiza e que se prepara, e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Querem mais alguma base? Né? Tem uma coisa também que é muito interessante quando a gente faz essa pesquisa sobre os períodos anteriores, né? Nós temos que entender que os paradigmas, né, científicos, epistemológicos, que norteiam a prática psicológica, cabem, vamos dizer assim, esses pressupostos teóricos, né, são importantes. A psicologia, e vem a questão da parapsicologia, né, fizeram o método das ciências naturais, que pretendia conhecer a objetividade segundo uma suposta neutralidade científica, seguindo uma metodologia capaz de abstrair o real, utilizando-se apenas técnicas puramente empíricas e racionais. Tal método adotado pelas ciências no início da construção das ideais da modernidade respondia muito bem a um novo tipo de organização social que se iniciava. Então, isso é importante, né? A gente lembrar. Temos que entender, devemos entender as diversas críticas que os métodos de pesquisa desenvolvidos pelas ciências modernas, consequentemente pela psicologia, vem sofrendo ao longo das últimas décadas. Por causa disso, que já não se faz tão necessário lembrar as dificuldades. Mas o método adotado pelas ciências no início da construção dessas ideias respondiam àquele momento, atrelado às ideias da Revolução Francesa e do liberalismo. As novas ciências que surgiam, como a sociologia e a psicologia, vamos dizer assim, precisavam de uma mudança, de um outro tipo de visão, né? Eles adotaram o método das ciências naturais, adotaram, isolavam um fenômeno a ser estudados, né? Compreendiam assim, vamos dizer assim, o fenômeno numa ordem estática. Só que a mente não é estática, né? Então, esse método funcionou também na parte psicológica por um tempo. A gente vê hoje a psicologia muito mais abrangente, os métodos, inclusive, de tratamento, né, gente? Como, vamos dizer assim, melhoraram. Eu tive em Araxá, e vi lá uma forma de tratar os doentes mentais bem diferente, hospitais espíritas, né? E o modelo científico funcionou muito bem para as ciências naturais, sim. Porém, quando os objetivos passaram, olha só, das ciências aos fenômenos sociais, tiveram dificuldades para isolar. E depois, quando começaram a passar para as ciências da mente, gente, olha só, tudo é uma evolução. Tudo é uma evolução. Está dando para acompanhar? Tá? Isso, lobotomia antigamente, né? Nós temos aí vários casos. E, em função, né, desse empréstimo, as ciências sociais distanciaram muito da realidade de seus fenômenos. Trilhou caminhos um tanto até perversos para a melhoria da vida humana, diz alguns autores, né? A ciência se tornou conservadora, comprometida
com as tendências mais desumanas da civilização. Outras questões foram levantadas até que, vamos dizer assim, as coisas estão mudando, né? Mas tal modelo social necessitava se fortalecer, se consolidar. E aí a gente vai vendo, resumindo, a ênfase hoje na razão humana, na liberdade do homem, na possibilidade de transformação do mundo real, a ênfase no próprio homem, característica desse período de ascensão da burguesia, que permitiu uma ciência racional, que buscou desvendar as leis da natureza, construir um conhecimento pela experiência e pela razão, um método científico rigoroso, que permitiu ao cientista observar o real e construir um conhecimento racional sem interferência de suas crenças e valores, surge uma ciência moderna, experimental, empírica e quantitativa. Né? Mas a gente vai vendo que, nesse sentido, essa construção da ciência psicológica, os ideais liberais da modernidade sempre se fizeram presentes. E por terem ajudado tal modelo científico a se construir, utilizaram também as suas práticas para justificar-se e manter-se no poder. Então a psicologia, servindo a esses ideais, também interpretou bem seu papel, adotando um modelo de intervenção descontextualizado, concebendo um homem fragmentado, né? E aí, até que, né, vamos dizer assim, fazer uma ciência neutra nessa área é complicado, muito complicado. E aí nós vamos vendo que a partir da busca, né, vamos dizer assim, muita riqueza do conteúdo se perdeu ao longo dos anos para esse modelo. E aí tanto a área sociológica quanto a área psicológica começou, né, a ter um outro processo de criação. E aí a construção de uma psicologia verdadeiramente comprometida com a vida humana, mas não na busca de uma individualização, mas a compreensão de um ser humano constituído pelas relações grupais, formando e sendo formado pelas sociedades, construindo a sua própria história e o seu destino. E a partir dessa busca vem a prática psicológica e aí a gente vai vendo, né, que é nesse período que a gente vê o espiritismo também podendo se utilizar disso. Né? O Hospital Espírita, que tem um departamento na área do mesmo, pacientes recebem tratamento espiritual. Alguns já existem, mas tem vários. Né? Esse é formado até pelo Tadeu, um companheiro espírita, lá em Araxá. Esse que eu falei para vocês. Então a gente lembra com isso que os conhecimentos, vamos dizer assim, que os antigos faziam sobre as manifestações dos espíritos não serviriam de argumento contra a ideia do período psicológico que se preparava. A carta do senhor Jorge, que é essa que eu li com vocês, né, os elevados pontos de vista que desenvolve, diz Kardec, demonstra que compreende a doutrina sobre o seu prisma verdadeiro. Para ele, a doutrina não se resume na crença dos espíritos e em suas manifestações. É toda uma filosofia. Como ele, admitimos que entramos no período psicológico, diz Kardec. E os motivos que nos apresentam são perfeitamente racionais, posto não pensemos que o período científico tenha dito a última palavra. Ao contrário, suponhamos que ainda nos reserva muitos outros prodígios. Estamos numa época de transição, na qual se confundem os caracteres dos dois períodos. A gente hoje já está numa outra construção, que essa própria série psicológica que Joana de Ângeles traz, mostra não a psicologia sob o prisma do espiritismo, mas faz esse encadeamento do pensamento do ser humano e a sua inteligência em evolução para a compreensão do ser humano. Né? Para a compreensão do ser humano. E aí é bom eu também, né? Quando for assim, pode colocar na área de texto, viu, Aline? O capítulo 1 do Não Vim Destruir a Lei, o item 8, nos lembra no Evangelho. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as duas leis do mundo moral.
No entanto, todas essas leis, tendo essas leis o mesmo princípio, que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fossem a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A ciência e a religião até hoje não puderam se entender. Quer dizer, isso em 1864, acho que o Evangelho de 64. E hoje também, né? Mas hoje já está se entendendo mais diante desse período psicológico já em desenvolvimento. Né? Tá mal, Jandira. Qualquer coisa a gente te ajuda. Tá? A Jandira está dizendo que ainda não sabe mexer direito no pautão. Qualquer coisa, os arrobas na sala te ajudam. Era preciso uma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. E esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis também tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, a importância desse período, né? Nós vamos ver, e a gente depois abordará isso também, vocês podem pegar lá na Gênesis, também tem umas considerações muito interessantes a respeito da ciência e religião, mas dos chegados os tempos, né? E nós vamos vendo, na conclusão do Livro dos Espíritos, na conclusão, eu acho que é 8. Não, vamos ver aqui, peraí. A 9 falam dos que fazem oposição. Achei. Aqui. Na 5, conclusão 5 do Livro dos Espíritos, a gente vai abordar um pedacinho só para vocês lerem depois, tá? Um texto que parece pequeno, olha quanta coisa. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam por isso mesmo seu poder, pois uma ideia sem fundamento destituída de lógica não poderia tornar-se universal. Através do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é a consequência inevitável. Mais adiante diz assim: o desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. O primeiro é o da curiosidade, isso já dentro da visão espírita, né? Quer dizer, a gente viu do medo, depois a curiosidade levou ao misticismo, o medo, o científico é que levou a curiosidade. Ih, peraí, Vera, calma. O período do medo e do misticismo. Quando chegou o período da curiosidade, avança para um processo científico. O segundo é o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, da aplicação das consequências. O período da curiosidade passou, a gente quando chega também chega assim. Depois a gente quer, vamos dizer assim, raciocinar sobre aquilo, entender essa filosofia, essas ideias, né? Então o pensamento está nessa fase. Depois a gente começa, satisfeita a curiosidade, a gente passa para o outro, né? O segundo período começa quando a gente quer, medita e quer raciocinar. E depois, inevitavelmente, vem o terceiro, que é saber para que isso serve na minha vida. Né? O que eu estou fazendo aqui? Então, é uma comparação interessante, que hoje a psicologia conhece-se a ti mesmo, para você ver como você se relaciona com você e com os outros. E eles estão chamando de alteridade. Né? Alteridade. Se coloca no lugar do outro, já dizia Jesus. E a psicologia, esse período psicológico jamais avançado, traz hoje, tem até um livro de um companheiro que até ele fez o programa de domingo de manhã, Transição. Eu esqueci o nome dele, ele é de Votoporanga,
O livro é Alteridade, Espiritismo, alguma coisa assim. Uma coisa nesse nível. Esqueci o nome do livro. Mas interessante, né? Como é que a psicologia está trazendo isso, meditar. Mas não meditar zen, meditar, reflexionar e aplicar. Se não ficar só no zen, também não dá. Ou só na curiosidade, lê tudo, mas não se aprofunda em nada e não vai para a casa espírita. Só quer ler, aí, mas não vai para uma casa espírita para se relacionar consigo mesmo e com o outro. Aí é que mora o negócio. Né? Nós temos que ver em que fase nós estamos. O espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo porque mostra essas penas e essas recompensas como consequências naturais da vida terrestre e nada no quadro que ele oferece do futuro pode ser recusado pela razão mais exigente. Então, essa conclusão 5, ela aborda esse progresso da humanidade e aponta esses períodos nossos de curiosidade diante da própria doutrina, quando na Revista Espírita o artigo trata dos fenômenos como um todo, né? A gente vai ver também que o Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes. Está lá também na conclusão 7. Os princípios da filosofia, o fato das manifestações e o moral decorrem da aplicação de princípios. 3 graus de adepto. Aqueles que creem nas manifestações se limitam a constatá-las. É uma ciência experimental. Parou no período científico da história das ideias da humanidade. Aqueles que compreendem suas consequências morais, quer dizer, já ultrapassaram, estão nesse período psicológico. E os que praticam se esforçam para praticar essa moral. Já ultrapassaram esse período mero de meditação e psicologismo, mas para uma psicologia de vida, né? De vida, né? Aline, senão ficamos girando em torno de nós e pronto, né? Então é interessante fazer essas correlações para que a gente possa ver que beleza é a doutrina espírita. Usa o Evangelho, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, termina com a Revista Espírita e a hora está chegando. Os conhecimentos que os antigos possuíam sobre as manifestações dos espíritos não serviriam de argumento contra a ideia do período psicológico que se prepara. Com efeito, notamos que na antiguidade esses conhecimentos se limitavam a um estreito círculo de homens de escola. Sobre eles tinha o povo apenas algumas ideias, falseadas pelos preconceitos e desfiguradas pelo charlatanismo dos sacerdotes, que delas se serviam como meio de dominação. O período do charlatanismo ainda tem naqueles que querem dominar por suas ideias. Kardec está ultrapassado. Aliás, artigo de capa do relançamento da Revista de Estudos Espíritas do CELD. É uma revista que existe desde 1960 e tantos, mas que nós já paramos 3 vezes de editar por falta de dinheiro. E que agora nós relançamos no Clube do Livro, que está maravilhoso. Podem pedir também pelo correio. R$17 mensais. Esse mês é um livro, esse de Joana, o último, né? Que está 27. A nossa revista e um DVD. Não, é um DVD de uma palestra do CELD que é com a Luzia Matias esse mês. Clube do Livro. E nós também estamos, no mesmo mês, lançando o nosso primeiro boletim informativo. Ninamil vai colocar aí, vamos lá no nosso www.espiritismo.net/informativo/01, né? Leiam. E lá nessa revista do CELD, nós temos uma coluna, uma página só sobre a revista Espírita. Nós estamos lá escrevendo. E outra sobre o espiritismo na internet, que Jair está escrevendo. Né? Muito interessante. E
Está muito bom esse artigo, viu? Foi um dos jovens lá da casa que escreveu. Aliás, a reedição da revista está nas mãos dos jovens da nossa casa. E isso é um motivo de orgulho. Muito legal. É um período importante, né, para nós espíritas. Toda vez que a gente vê uma casa, reestruturar a divulgação doutrinária. Como já o dissemos a Yuri, jamais esses conhecimentos se perderam. Ficaram como fatos isolados, certamente porque não eram ainda chegados os termos para que fossem compreendidos. Aquilo que hoje se passa tem um caráter completamente diverso. As manifestações são gerais, chocam a sociedade de alto a baixo. Isso lá em 1858. Os espíritos já não ensinam nos recessos misteriosos dos tempos, inacessíveis ao vulgo. Esses fatos se passam em plena luz, falam uma linguagem a todos inteligível. Tudo, pois, anuncia, do ponto de vista moral, uma nova fase da humanidade. São chegados os tempos. Né? E aí, o som voltou, gente? Eu achei que eu fiquei sem som. Vocês ouviram falar da Gênese? Não? Então vamos lá, vou repetir. E aí, vamos nós para a nossa Gênese. Vou ler da editora Leon Denis, que a Gênese é o pensamento de Kardec, é Kardec na sua maturidade. E lá, quando a gente trata no capítulo, deixa eu ver, no final, os tempos são chegados, capítulo 18 da Gênese, que fala da moral, dos sinais dos tempos e da nova geração. Nós vamos ler um pedacinho para terminar esse nosso estudo, e que tem tudo a ver com o que nós estudamos, né? Abrangendo, ampliando essa questão do período psicológico. Já que hoje a gente tem mais coisa para estudar. Dizem-nos de todas as partes que os tempos marcados por Deus, em que vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade, são chegados. Não esqueçamos que a Gênese é de 1868. Hein? Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. Os seus olhos não são mais que a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas possuem qualquer coisa de místico, de sobrenatural, que lhes parece ser o prenúncio da ruína das leis da natureza. Vai acabar o mundo, né, gente? As duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira porque envolve a negação da providência. E a segunda porque aquelas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Porque na criação tudo é harmonia, tudo revela uma previdência que se não se desmente, nem nas menores nem nas maiores coisas. Aí mais adiante, que ele fala das mudanças, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode se realizar sem comoção. Há uma luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias até que o terreno esteja aplanado e o equilíbrio restabelecido. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região ou a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada por elementos mais depurados, se encontrará animada de ideias e de sentimentos muito diferentes dos da geração presente, que se vai a passos de gigantes. O velho mundo estará morto e viverá na história, tal como hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. E aí eles trazem para nós, né, e o Kardec, na sua magnífica dissertação intuitiva, né,
Quem quer que tenha meditado sobre o espiritismo e suas consequências e não circunscreva a produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre um caminho novo à humanidade e lhe desvenda os horizontes do infinito.